Fala galera, Tricker na área aqui novamente, trazendo mais um vídeo de TCG Pocket. Cara, todo mundo já deve estar sabendo essa altura do campeonato. Agora são 9 horas da noite no dia que anunciaram, né? Isso aqui, então dá pra ver ali que o vídeo foi postado às 10 horas, foi postado hoje mais cedo, né? Mas fica até o final do vídeo que eu prometo que a gente vai tentar trazer um pouco de discussão, um a mais, né? Do que essas cartas novas, essa expansão nova, né? Os Guardiões Celestial Guardians ali, vai impactar no metagame, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Tricker, muito prazer, bem-vindo ao canal, né? Aqui a gente fala sobre TCG Pocket de forma ideal semanalmente. Eu queria agradecer muito a galera que tá seguindo o conteúdo. O vídeo que a gente postou, que eu postei, né? Essa semana passada, começo dessa semana na verdade, bateu 1000 visualizações, fiquei muito feliz com o resultado do vídeo. Tô com um bonezinho de novo, porque meu cabelo tá horrível e porque ele deu sorte, então vamos que vamos. E se você curtiu o conteúdo, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo. Vai ajudar demais aqui o vídeo a crescer e a gente continuar produzindo conteúdo do Pocket para vocês, tá? Sem mais delongas, eu vou separar o vídeo 2. Então, primeiro a gente vai analisar o trailer, vai avaliar o trailer de forma bem rápido, tá? A gente vai só dar uma passada no trailer mesmo. Tem menos de 1 minuto ali, então é rapidinho. Depois a gente já vai para as cartas que a gente tem liberado até agora. E a gente discute um pouco de como vai ficar o meta, tá? Bora lá. A Play DJ. Antes de dar play, deixa eu só configurar aqui, tirar o som para ficar melhor. Bora lá. Roulette ali tem... então a gente tem finalmente a região de Alola aqui. Celestial Guardians, Solgaleo, Lunarna. Solgaleo EX, Uricório, Raichu EX, muito legal isso aqui, cara. Lunala EX, Vulpix de Alola, Marowak de Alola. Então, Hurricane, essa carta aqui, cara. Lana, muito treinador. Muito treinador mesmo. E é isso, já vai estar disponível dia 30 de abril. Quarta-feira, né? Quarta-feira que vem. Muito legal mesmo, gente. Eu vou voltar com o sonzinho aqui. E vamos discutir agora, sem mais delongas nenhuma. Bora para as cartas que a gente já tem que vazaram dessa coleção. Muitas delas são do próprio trailer, tá? Se eu não me engano, 100% da lista aqui. Eu trouxe o site do Game8 aqui. Foi o mesmo site que eu trouxe da última expansão, né, do Shinies. Eles já trouxeram aqui, fizeram um consolidado. As cartas tá em inglês, tá? Eu tentei traduzir aqui, ficou meio ruim a tradução do Google. Mas a gente vai tentar traduzir aqui numa tradução livre para vocês, tá? Então vamos lá. Informações que a gente tem dessa coleção A3, né? A data de lançamento oficial, 30 de abril. Então, quarta-feira que vem, já tá certeza isso, já é certo, né? É a sexta expansão, seguindo a última do Shinies, né? A A2B. Então essa é a sexta expansão já pro jogo, o que é muito legal, mostra que a comunidade tá engajando e os desenvolvedores, por consequência, estão respondendo esse engajamento da comunidade, né? Bastante expansão, por um lado é bom para quem quer ver o jogo vivo, né? Como eu, quer ver o meta se reinventando e tudo mais. Lembrando que com o lançamento dessa nova expansão, a gente também tem o reset das ranqueadas, então você vai ganhar prêmios ali, que vai variando de quantidades de ampulhetas ali que você tem para abrir boosters, né? Eu cheguei a pegar mestre, conforme vocês viram no último vídeo, então eu vou ganhar acho que 95 ampulhetas, de 0 a 100, né? O que já é ampulheta pra caramba, quase você consegue abrir 10 pacotes, né? Acho que são 120 ampulhetas para abrir 10 pacotes, se não me engano. Então é legal ver isso. Por outro lado, para quem não conseguiu juntar recurso, né, quem é free to play igual eu, a única coisa que eu assino é o passe, né? Vai ficar difícil abrir muitos pacotes já logo de começo, considerando que a Shiny saiu dia 27 de março, faz um mês, né? Então, cara, eu fui guardando a ampulheta que dava, acho que vai dar para abrir uns 2 pacotes de 10, uns 3.
Vamos torcer pra ter sorte, né? Porque o que a gente vai ver aqui vai mudar muito o meta, tá? Então vamos lá. Third Major Expansion Set em TCG Pocket. A terceira maior expansão, pacote de expansão, né? Do TCG Pocket. A terceira maior, gente. Então é bastante carta mesmo. Os Guardiões Celestiais marcam o lançamento do 7A3. Esses novos lançamentos, né, de Pokémon, esse novo número de Pokémon e treinadores da região de Alola foram introduzidos ali na 7ª geração dos jogos Pokémon Sun e Pokémon Moon do 3DS, tá? Para quem acompanha os jogos principais, esse aqui foi lá na época que os jogos dos Pokémon começaram a ser 3D, né, no 3DS, então teve primeiro XY, logo depois já veio a Alola, XY a 6ª geração, a Alola já é a 7ª, né? E aqui a gente vai ter os iniciais favoritos de muitos fãs, como o Rowlet, o Litten e o Popplio, que são os iniciais dessa geração aqui, assim como os lendários da linha principal dos jogos, que são o Solgaleo e o Lunala. O pessoal falou aqui da Game Age que vai continuar mantendo a página atualizada assim que forem revelando as cartas, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as cartas que a gente sabe já que vão ter nessa coleção. Então ele falou dos iniciais ali, a gente tem o Rowlet, sempre de segredo, 60 de HP tipo folha, bate 20 de dano com uma energia tipo grama. Nada demais. Item também similar, né? Então 60 de vida. Só que esse aqui é um pouco mais interessante, ele dá 30 de dano, em compensação ele toma 20 de dano. Eu acho que aqui eles escreveram errado, não é 20, tá? Na carta tá 10. Eu lembro de ter visto no trailer 10 também, então são 10 de dano que ele toma em troca de 30, o que é bem interessante para uma energia. Apesar disso, ele só tem 60 de HP, que é um HP ok para um starter, mas a gente vai ver que algumas coisas ajudaram esses Pokémons que são estágio 2, né? Mais pra frente. Aí a gente tem o Popplio 60 de HP, tipo água. Water Gun, uma energia, dá 20 de dano, então sem muito segredo também. Um Rowlet que parece que é especial aqui, talvez de evento, né? Rowlet do pacote da Lunala, tá escrito aqui. Então a gente vai ter o Rowlet do pacote do Solgaleo e um Rowlet do pacote da Lunala. Então os dois vão ser diferentes. Esse tem também 60 de vida, igual ao lá de cima, só que ele tem Skill Dive, é um ataque diferente. Esse ataque dá 10 de dano a um dos Pokémons do seu oponente. Então você pode escolher, você pode bater no banco ou na frente, né? Em compensação dá menos dano, dá só 10, acho que o de cima dá 20, né? 20. Mas bem interessante, bem interessante. O item do Lunala também dá 20 de dano, né? Com Scratch, então bem similar ao de cima lá, então dá menos 10 em troca de não tomar 10 de dano, né? E o item, aqui ele usa Sing, bota o Pokémon ativo do oponente para dormir. Então, bem similar com o Jigglypuff, né? O Jigglypuff de evento. Ele também por uma energia incolor, igual do Jigglypuff também. Interessante isso aqui. Você consegue botar o Pokémon ativo do oponente para dormir, só que com 10 a mais de HP do que o Jigglypuff. Muito interessante, tá? Um de recuo só. Muito interessante esse Popplio. Aí a gente já começa os lendários do pack, né? Então, Solgaleo EX. Tipo metal, mais um EX tipo metal. A gente tinha até agora só o de alga, se não me falha a memória. Não, a gente tem o Tinkaton também. E o Lucario é lutador. Então o Tinkaton e o de alga. E agora a gente ganhou o Solgaleo EX. 180 de vida. Nossa, isso aqui é muito HP, tá? É muito HP. Tudo bem que ele é estágio 2, certo? Então ele evolui 2 vezes até se tornar Solgaleo. Mas a gente vai ver que isso não é um problema, porque eles adicionaram um Harry Candy, que é o doce raro, né? Nesse pacote, que para quem conhece do TCG, já é uma carta bem usual nos metas de lá. Mas a gente vai ver que esse é os metas dos estágios 2, tá? Habilidade Rising Road, então uma vez durante seu turno, se esse Pokémon estiver no seu banco, você pode trocá-lo com um Pokémon ativo que você tiver em campo. Isso aqui, na minha opinião, vai ser muito roubado, tá?
pense em pokémons que tem 3 de recuo, tipo metal mesmo, por exemplo, como o Melmetal. O Melmetal tem 3 de recuo. Você não tinha muitas formas de recuar o Melmetal, porque até com Leaf você gastaria uma energia do que já tá atrelado no Melmetal, e o Melmetal precisa de 4 para bater, né? Então, com essa habilidade, você consegue recuar o Melmetal sem custo nenhum. Outros pokémons que tem um custo de recuo muito alto, tipo o Metal mesmo, vem na cabeça como o Heatran. Mas lembrando que você consegue adaptar esse cara em outros decks de outros tipos também, né? Não é só porque ele é tipo Metal, ele não roda em outros decks. Mas, especialmente falando de Metal, vai ser um reforço muito interessante, tá? Soulbreaker dá 120 de dano, um dano relativamente bem alto, tá? Para 2 energias. Só que esse Pokémon também toma 10 de dano, assim mesmo. Eu acho que vai ser um Pokémon bem forte, tá? Essas cartas EX novas, eu tenho certeza que vão mudar bastante o meta. Em especial porque as cartas de suporte que chegaram são para ajudar esses Pokémon tipo estágio 2, né? A gente vai ver mais pra frente. Mas muito interessante Solgaleo EX. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, né? Dessa carta nova, o que vocês acharam das cartas novas, tá? Então, Oricorio, a forma Pau. Eu acho que é assim que fala. A gente tem Dazzle Dance, então dá 40 de dano. E o Pokémon ativo do oponente tá confuso. Interessante, tá? Um Pokémon básico, 2 energias, 70 de HP, tipo psíquico, 40 de dano e ainda deixa confuso. Muito interessante. Eu acho que não tinha nenhum golpe até então que dava dano e deixava confuso ao mesmo tempo. Na verdade, falei besteira. A gente tinha o Mismag e o EX, né? Acho que era 70 de dano e deixava confuso. Só que aqui a gente tem um Pokémon não EX dando 40, né? Então, muito interessante. Miau de Alola, então Scratch 20 de dano, nada demais. Tipo Trevas, né? Miau tipo Trevas, então vamos ver se a evolução do Miau, me fugiu o nome agora, se ele do Alola, né? Que provavelmente vai ser tipo Dark também. Trevas consegue trazer alguma coisa para os decks de Dark, né? Raichu EX, então legal, Raichu de Alola EX, né? Elétrico, 140 de vida, então 20 mais de vida do que o Pikachu EX tem, né? Psychic, ele dá 60 mais de dano. Esse ataque dá 30 mais de dano para cada energia atrelada ao Pokémon ativo do oponente. Isso aqui é muito interessante, tá? Tanto pelo dano e pelo efeito, quanto pelas energias. Se a gente consegue ver aqui, ó, são todas energias do tipo incolor. Então, vamos supor que você tá rodando isso aqui com Dialga, ele vai conseguir rodar bem. Você tá rodando com um deck de Arceus, ele vai conseguir rodar bem. Você tá rodando isso aqui com um deck de Giratina, ele vai conseguir rodar bem. Porque você não precisa de energia do tipo elétrico para bater. O que é muito interessante, tá? E vamos olhar para o dano. Então, vamos supor que o Pokémon do tipo oponente, o ativo do oponente, tenha só uma energia atrelada a ele. Você vai dar já 90 de dano. Se o Pokémon tiver 2 energias atreladas a ele, 60 com 60, 120 de dano. Se o Pokémon do oponente tiver 3 energias atreladas a ele, 3 vezes 3 é 9, né? Com 60, 150 de dano. Se o Pokémon do oponente tiver 3 energias atreladas. Se você colocar, sei lá, que um Darkrai precisa de 3 energias para bater, Giratina precisa de 4 energias para bater, a gente tá falando de dar hit kill desses Pokémons. Só de você conseguir ter energia suficiente para bater com Raichu, 3 energias de qualquer tipo, né? Muito interessante esse Pokémon. Eu acho que ele vem para trazer um pouco mais de versatilidade pro meta, tá? Conseguir rodar isso aqui em qualquer deck vai ser interessante. Vamos ver quais são os melhores decks que esse Pokémon vai acabar se encaixando, né? Então, Lunala EX tem habilidade também. Psychic Connect, conexão psíquica. Uma vez durante seu turno, você pode mover todas as energias psíquicas de um Pokémon psíquico do seu banco para o seu ativo, para o seu Pokémon ativo. Tá? E além disso, ele tem Lunar Blast que dá 100 de dano com 3 energias. Cara, esse Pokémon aqui, 180 de vida. Tudo bem que é estágio 2, mas a gente vai ver que isso não é um problema. Que nem eu falei, a gente vai ter Hurricane, né? O Doce Aro vindo aí, que vai acelerar muito os Pokémon do estágio 2. A gente vai chegar lá no porquê, depois quando chegar na carta. Mas essa habilidade aqui, para um meta que já tá girando em torno de Giratina,
Giratina não vai subir do meta, tá? Você consegue ir gerando energia do tipo psíquico no Giratina. Giratina EX lá, da última expansão do Shines, é um Pokémon psíquico, então essa habilidade vai funcionar com ele. E ele tá falando que move todas as energias de um Pokémon que tem que ser psíquico para seu Pokémon ativo que não necessariamente precisa ser psíquico. Então isso daqui, por exemplo, funciona com o Raichu de Alola. Isso funciona com o próprio Lunala. Você consegue ativar com o Lunala do banco, né? Então ele fala aqui que o Lunala não precisa estar ativo. Cara, isso aqui consegue maximizar aquele deck de Giratina e Mewtwo, né? Muito interessante, muitíssimo interessante isso daqui. Vamos ver os outros Pokémons psíquicos que vêm agora pro meta, né? Que vão consumir bastante energia e vão dar bastante dano, que eventualmente podem ser beneficiados por isso também. Mas Giratina e Lunala vai ser um combo interessante de ver, tá? Eventualmente também para outros Pokémons normais que dão bastante dano, né? Como por exemplo, talvez o Bibarel EX ou algum outro Pokémon assim. Vai conseguir o Lick EX, né? Vai conseguir se beneficiar muito disso, tá? Alola Vulpix, água, 60 de HP, Call for Cold, pega uma energia de água da sua zona de energia e atrela nesse Pokémon. Então ele dá um ramp-up de energia similar ao que o Manef faz, só que aqui ele só faz pra ele mesmo, né? E é uma energia só, o Manef consegue atrelar até 2 no banco. Oricurico Sensu Form, então outra forma do Oricurico, 60 de vida, um pouco menos de vida, né? Acho que o outro tinha 70. Não, de novo, é erro de digitação aqui, porque parece que a carta tem 70 mesmo na imagem. Mas Spiteful Dance dá 20 a mais de dano. E qualquer dos seus Pokémons forem mortos, né, por dano de um ataque durante o último turno do seu oponente, esse golpe dá mais 60 de dano. Então ele é um Pokémon para dar revenge kill ali, né? Você tomou alguma kill, ele dá 80 de dano por uma energia. Interessante, similar ao que é o Marshadow, né? Para os decks do tipo lutador. Aqui a gente vai ter para os decks do tipo psíquico, né? E gastando uma energia só, em troca de menos 20 de dano, porque o Marshadow dá 100, né? Aqui ele dá 80 ou 20, né? O Marshadow dá 40 ou 100. Então, muito interessante, tá? Por 70 de vida, muito interessante para ter no banco ali. É um Pokémon não EX, né? Por fim, para fechar os Pokémons, a gente tem o Marowak, Alola, também HP tá errado, é 110 de HP, tá? Boomerang Flamejante, Burning Boomerang, dá 70 vezes dano. Isso aqui não é interessante, tá? Se fosse 70 a mais, poderia até ser interessante, mas lembrando que ele é um Pokémon do estágio 1, já vai ter que evoluir. Você flipa 2 moedas, joga 2 moedas, esse ataque dá 70 de dano para cada cara. Se ao menos um deles for em cara, seu oponente ativo agora está queimado. Eu sinceramente acho que não é uma carta que vai rodar. Se fosse 70 a mais, então joga 2 moedas e dá 70. Bem que fosse 70 com 70, 140, né? Mais 70 ainda, aí errou. Ia ser muito roubado, mas 70 vezes eu acho ruim, tá? Se fosse 70 e joga uma moeda, dá mais 70, seria muito interessante. Mas não é o caso. 70 vezes, né? Depende muito de sorte. Para quem curte deck de moeda, pode ser interessante. Agora vamos para as cartas treinadores, né? Carta de item, carta de treinador, de suporte. Primeiro delas, a gente tem o Rotom Dex, né? Rotom na forma Pokédex. Olhe para a carta do topo do seu deck. Depois disso, você pode... O main, né? Você pode embaralhar o seu deck. Interessante. Uma carta que você quer, você espera o turno, né, para pegar depois, ou usa o próprio professor ali, se tiver na mão, para comprar as cartas logo. Se não, você embaralha seu deck e aí usa o professor, se você tiver, para pegar a sorte de pegar aquela carta que você quer. Vamos lá agora para a carta mais roubada da expansão, de longe, tá? A gente tem Harricane, doce rara. Escolha um Pokémon básico que você tem no jogo, né? Você tem ali Pokémon básico em campo. Se você tiver a carta estágio 2 desse Pokémon básico na sua mão, evolui desse Pokémon básico,
coloca essa carta no Pokémon básico e evolua ele direto, esquipando, né? Ou seja, pulando o estágio 1. Você não pode usar essa carta se você for o seu primeiro turno, né? Durante seu primeiro turno, ou se o Pokémon básico você acabou de colocar nesse turno. Então o Pokémon básico vai ter que esperar um turno ali parado. Você vai ter que ficar com ele em campo parado um turno, pelo menos, para você conseguir. Mas essa carta é muito roubada, tá? Pensa num cenário que você já tem, por exemplo, o Charmander. Vou usar ele porque, cara, deck de Charizard vai ficar muito roubado com isso aqui. Mas pensa num cenário que você já tem Charmander e Charizard na mão, mais o Doce Raro. Você vai colocar o Charmander no primeiro turno, vai passar seu turno lá. Provavelmente os decks de Charizard não vão nem usar mais Moltres, né? Porque você vai colocar o seu Charmander lá, vai esperar, e aí vamos supor que você tá com aquele Charizard novo da última expansão, né? Na sua mão. No próximo turno você já vai conseguir evoluir o Charmander direto pra Charizard. Se foi o seu primeiro turno lá, você não energizou, mas você energiza uma energia agora e usa aquele ataque do Charizard novo que coloca 3 ou 4 energias dele de uma vez, acho que são 3 energias de uma vez já pra ele. Você fica com um total de 4 energias em 2 turnos, você tem um Charizard com 4 energias. No próximo turno, você já consegue, em 3 turnos, você consegue usar 150 de dano com aquele Charizard novo. Muito roubado, tá? Eu falei do Charizard específico, mas funciona pra qualquer deck de estágio 2 que você podem pensar. Inclusive vai funcionar com o Solgaleo, vai funcionar com o Lunala, com todos os decks que a gente já teve até agora de estágio 2. Gengar, Venossauro, Blastoise. Blastoise ganhou relevância, né, no último Earth Day. Ficou bem no meta. Cara, eu acho que essa carta vai ser um game change pro meta, tá? Vai mudar muita coisa. Lembrando que é um item, não é nem um treinador, então você pode usar um outro treinador no mesmo turno, né? Só muito roubado, tá? Eu acho que vai mudar muito o meta. Chegou a vez dos estágios 2, né? Do meta do estágio 2. Vamos pros treinadores agora, supporters, né? A gente tem Ilima. Então, coloque um dos pokémons incolor que tiver dano na sua mão. Muito interessante, muito roubado também, eu diria. Você consegue salvar um Bibaril EX, sei lá, o Lick EX, ou sei lá, o Wigglytuff EX, que já tiver tomado dano, ou algum outro Pokémon EX, ou algum outro Pokémon normal também, né, sem cor, que tiver tomado dano ali, que você não quer perder. Você consegue puxar para sua mão instantaneamente, curando todo o dano dele. Um outro Pokémon que eu não tinha pensado, mas agora pensando faz muito sentido também fazer isso, é o próprio Arceus, né? O Arceus é um Pokémon incolor, que você eventualmente começa com ele ali e consegue só mandar pra mão, curando todo o dano dele. Muito interessante, tá? Muito interessante essa carta. Vamos ver como que vai funcionar. Próximo suporte, Alana. Você pode usar essa carta só se você tiver um Araquanid no jogo, né? Você troca um dos seus oponentes, do Pokémon do seu oponente que está no banco para o lugar ativo. Muito interessante, é um Cyrus sem precisar que o Pokémon do oponente esteja com dano. E o Araquanid só precisa estar em jogo, né? Ele pode estar no seu banco para você usar essa carta. Ele não precisa estar no ativo, não precisa estar no lugar ativo. Você pode ter o Araquanid no banco ali, usar essa carta, pegar qualquer Pokémon do banco do seu oponente, forçar ir pra frente e você matar com outro Pokémon que você tem ativo. Interessante, tá? Vamos ver como vai rodar essa carta, como o próprio Araquanid vai ser, né? Mas eu achei bem interessante, dá pra fazer bastante play com essa carta. Kai Awe, eu acho que é assim que fala. Escolhe um dos seus Marowak de Alola ou Turtonator. Pegue 2 energias de tipo fogo da sua zona de energia e coloque nesse Pokémon. Se você fizer ativar essa carta, seu turno acaba. Então tem que ser a última coisa que você vai fazer nesse turno, né? Você vai ter um turno que você vai tomar porrada, até conseguir atacar no outro turno. Mas eu acho que faz parte. 2 energias tipo fogo, super vale a pena, tá? Vai depender. A Alola Marowak que a gente viu não é tão interessante assim. Mas o Turtonator, de repente, pode ser. Ele é básico, né? Se eu não me engano, ele é um Pokémon básico. Pode ser que seja interessante, tá? Dependendo de como for esse Turtonator ali.
Próxima carta a gente tem a Acerola. Acerola, igual a fruta. Escolhe um dos seus Palossand ou Mimikyu, ó, confirmado Mimikyu, que tenha dano, e move 40 do dano para o Pokémon ativo do seu oponente. Nossa senhora! Óbvio, a gente tem que ver como que vai ser esse Palossand ou Mimikyu, né, para ver se serão cartas boas. Mas, cara, você mover, curar 40 de dano e ainda aplicar esse dano no oponente, muito forte, tá? Dependendo de como essas duas cartas forem, cara, vai ser um deck interessante de testar, tá? Muito interessante. Depois a gente tem a Mallow, né? Então, cura todo o dano de um Shiinotic ou Tizarina. Se você fizer, descarte todas as energias desse Pokémon. Outra carta muito interessante, tá? De novo, vai depender de como esse Shiinotic ou Tizarina for. Quanto de HP eles tiverem, né? Bem como quantas energias eles vão precisar ter para usar os ataques. Mas muito interessante, muito interessante. Depois a gente tem esse Sophocles, acho que é assim. Durante esse turno, ataques usados pelo Alola Golem, Vikavolt ou Togedemaru dá mais 30 de dano ao Pokémon ativo do oponente. De novo, vai depender de como essas cartas vão se comportar no meta, né? Como que elas vão ter os ataques delas e tudo mais. Mas 30 mais de dano é um dano bem considerável a mais. É similar com o Blaine, né? O Blaine dava mais isso de dano para os ataques do tipo fogo, para os Pokémon do tipo fogo. O interessante do Blaine é que o Pokémon do tipo fogo no geral, mas aqui a gente consegue, dependendo de como for essas cartas, ter uns decks temáticos interessantes também. Por fim, eu acho que é a última. A gente tem... Deixa eu só ver. É a última mesmo. A gente tem a Lily. Cura 60 de dano de um Pokémon estágio 2 que você tiver. Cara, 60 de dano é muita coisa. E é aquilo que a gente falou. É o meta dos Pokémons estágio 2. Então, por exemplo, naquela situação que a gente falou, voltando à situação do Charizard Shine lá. Se você conseguiu ter Charizard, Charmander e Harkand na mão, você enrola 2 turnos ali, que é o tempo de você evoluir para Charizard já. Não é evoluir para Charmeleon, não. Em 2 turnos você já evolui para Charizard e já usa também, de quebra, o ataque que vai jogar 3 energias tipo fogo pro seu Charizard. Qualquer daninho que você tomar ali, nesses 2 primeiros turnos, no terceiro, você já consegue curar 60 de dano do seu Charizard. Muito roubado, tá? Eu acho que... Eu tô chamando a atenção pro Charizard não à toa, porque eu acho que, de fato, vai ser um deck muito meta. Vai ser um deck muito forte, tá? Provavelmente top 3. Óbvio, tem muita coisa que vai ser afetada por essas cartas novas, né? Muitos decks antigos. Blastoise e tudo mais. O Blastoise, inclusive, vai ser um counternato já é um counternato de Charizard. Vai continuar sendo por essas cartas novas que estão entrando. Mas eu só achei muito, muito interessante as cartas novas. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão hypados. Eu tô hypadíssimo para começar essa nova temporada de ranqueada, nova temporada de novas cartas. E é isso, eu acho que os comentários finais são: esperem uma mudança significativa no meta, guardem recursos, ampulhetas e tudo mais para poderem abrir esses boosters novos, porque a prioridade vai ser pegar o Harkand, né? Harkand vai ser prioridade de tudo. Depois vai vir as outras cartas como prioridade. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E nos vemos no próximo vídeo com provavelmente mais uma gameplay pra gente acompanhar, quem sabe já no novo meta, né? Um abraço do Tricker. Falou!